felizes e, nesta ocasião, nos dirigir a vocês mais uma vez, nesta live especial, que esperamos falar com os nossos anciãos e com o ancianato da nossa igreja. E eu quero dizer para vocês que eu não estou sozinho aqui neste momento. Nós temos a alegria de estar aqui com um grupo de ministeriais de todos os campos aqui da nossa união. Essa é uma ocasião rara, não é sempre, pelo menos uma ou duas vezes no ano é que temos a oportunidade de nos encontrar. E eu gostaria de aproveitar este momento e apresentar este grupo especial para vocês. Quero começar me dirigindo ali ao amigo pastor Olímpio. Inclusive, ele é recém-chegado, né? Está estreando aí como primeiro ministerial da Missão Leste do Amazonas. Seja bem-vindo, pastor Olímpio. Pastor Bidoval, é um prazer estarmos juntos aqui, juntamente com os nossos amigos distritais e o ancianato. Sejam bem-vindos e, de forma especial, um abraço para os queridos amigos, anciãos, anciãs e os distritais da Missão Leste Amazonas. Muito bem. E ao seu lado está o pastor Géser, ele que é o ministerial da AMAR, de onde, inclusive, em grande parte, nasceu a Missão Leste do Amazonas. Pastor Géser Lago Júnior, o que você tem a dizer ao seu grupo? Maravilha, pastor Abdoval, que bom estar aqui. Quero estender um cumprimento muito especial a cada um dos nossos pastores e cada membro do ancianato da Associação Amazonas Roraima. Desde o cantinho do Amazonas, lá de Parintins, até o cantinho de Roraima, lá em Pacaraima, recebam o nosso abraço. Muito bem, voltando agora, indo para o estado de Rondônia, nós temos a alegria de receber o pastor Isaías Mariano, que é o ministerial da Associação Sul de Rondônia. Pastor Isaías, seja bem-vindo. Obrigado, pastor Abdoval. E para mim é um privilégio servir a igreja na Associação Sul de Rondônia, atendendo ali, ajudando, contribuindo, estando ali irmanado com os pastores, com o ancianato ali da Associação Sul de Rondônia, da ASUR. Que bom poder viver essa experiência com você. E ainda no estado de Rondônia, nós temos a alegria de receber aqui, nesta live, o nosso amigo pastor Paulo Chaves. Ele cuida ali do norte de Rondônia, assim como também do estado do Acre e todo o extremo sul do estado do Amazonas. É um campo vasto, mas um campo lindo. Foi muito bom, pastor Paulo, trabalhar nesta associação que hoje você está servindo. E se dirige ao seu grupo. Verdade, pastor Bidoval. Lembro que você passou realmente ali pelo nosso campo, né? E é uma alegria muito grande poder estar aqui nesse momento com os colegas ministeriais de todos os campos, né, da UNOB. E também eu gostaria de saudar aos nossos colegas pastores das nossas 4 regiões que temos ali na NRA, né? Então, saúdo os colegas pastores da primeira região, da segunda, da terceira e da 4ª região lá em Cruzeiro do Sul, né? Então, de Cruzeiro do Sul até Jaru, no nosso campo ali, né, na NRA. E também saúdo também os colegas, amigos, irmãos, o ancianato, que também estão espalhados aí nessas 4 regiões, norte de Rondônia e todo o estado do Acre. Muito bem, nós temos, agora sim, voltando, né, ao estado do Amazonas, temos a alegria de receber ou de contar com a presença do pastor Moisés Seixas, assim como a Associação Norte de Rondônia e Acre é uma grande associação em área territorial também. A CEAM é um campo também marcado por essa característica. E ele cuida dessa imensa região. E o pastor Moisés, ele tem uma palavra, naturalmente, para o seu grupo aqui de Manaus, parte de Manaus, assim como também do interior do estado. Olá, pastor Bidoval, é um prazer participar com você desta live e também juntamente com meus colegas ministeriais e me dirigir a você, líder do ancianato da Geografia da CEAM, e também poder interagir com os colegas pastores também da nossa geografia. É um prazer muito grande. Muito bem. O nosso objetivo com esta live é conversar com você,
ancião, anciã, assim como também pastores que hoje estão lidando com distritos. Esperamos conversar com vocês sobre a Escola Distrital de Ancionato, que tem sido uma bênção, inclusive uma resposta ao clamor dos anciãos, pelo menos daqueles os quais nós temos tido a oportunidade de conversar, de reunir, de ouvir nas assembleias, etc. O ano passado nós tivemos a alegria de alcançar 207 distritos e quase 4.000 anciãos por meio da Escola Distrital de Ancionato. Nós não temos dúvida de que o que o ancião mais precisa é de capacitação, de informação, para que ele conduza da melhor maneira possível o seu trabalho. Assim como o pastor, o ancião ele realiza ali a nível de igreja local o seu trabalho. O pastor ele tem sua formação teológica, participa periodicamente de concílios, enquanto que o ancião ele não tem essa oportunidade. Então a Escola Distrital de Ancionato vem exatamente para corrigir essa condição, ou seja, permitir que os anciãos, o ancionato, tenha melhores condições de receber boas informações e estarem em melhores condições para servirem melhor a Igreja de Deus. Eu gostaria de abrir a Bíblia neste momento e ler um texto bíblico e fazer uma rápida reflexão acerca deste assunto, antes, naturalmente, de tratarmos do assunto que precisamos nesta ocasião. Eu convido vocês a abrirem suas Bíblias, aqueles naturalmente que trouxeram, que tiverem suas Bíblias aí em mãos. Se não tiver, pode, quem sabe, utilizar o seu celular, também não há nenhuma dificuldade. Ou ouça esse texto que nós estaremos lendo, essa passagem que nós estaremos lendo para vocês. É 1 Pedro, capítulo 5, versículos 1 a 4, diz assim: Rogo, pois, aos presbíteros que há entre vós, eu, presbítero como eles, e testemunha dos últimos sofrimentos de Cristo, e ainda coparticipante da glória que há de ser revelada. Pastoreai o rebanho de Deus que há entre vós, não por constrangimento, mas espontaneamente, como Deus quer, nem por sórdida ganância, nem de sórdida ganância, mas de boa vontade, nem como dominadores dos que vos foram confiados antes, tornando-vos modelos do rebanho. Ora, logo que o Supremo Pastor se manifestar, recebereis a inacessível coroa da glória. Interessante que na Bíblia nós encontramos 4 funções que são equivalentes. É a do pastor, do ancião, do bispo e do presbítero. A palavra original para ancião é a palavra zaquém, que quer dizer ancião ou, por incrível que pareça, barbudo, né? Porque passa a ideia ou transmite a ideia de uma pessoa experiente, mas não somente isso, mas uma pessoa que adquiriu sabedoria com o passar do tempo. E por essa razão, uma pessoa respeitada, aceita, reconhecida como tal. E a palavra presbíteros, em grego, é a mesma palavra, muito semelhante à nossa, que é a palavra presbítero. Essas duas palavras, assim como também o significado para essas duas palavras, assim como também para anciãos e bispos, são muito semelhantes. A diferença que existe não é necessariamente na operacionalidade, mas na manifestação do dom de cada pessoa que exercem essas funções. Interessante aqui nesse texto que Pedro, ele se inclui entre os presbíteros. Ele chega até a se autodenominar presbítero. Ele diz assim: rogo, pois, aos presbíteros que há entre vós, eu, presbítero, como eles, e testemunhos dos sofrimentos de Cristo. Ou seja, Pedro, ele se considerava também um presbítero. Por quê? Porque ele era um pastor, porque ele era um ancião. Por quê? Porque ele também se considerava
um bispo. Nós entendemos, é natural que a Igreja Adventista adota a expressão ancião por se tratar de uma expressão que é usada em toda a Bíblia. Portanto, e considerando também o significado que ela carrega no contexto do Novo Testamento, é mais aplicável à realidade da nossa igreja por se tratar de uma administração local. Os apóstolos, nos dias da igreja primitiva, plantavam uma igreja, passavam ali um tempo com ela, saía para outro lugar para plantar uma nova igreja e se estabelecia ali uma liderança local que também recebia o nome de ancião, ou de pastor, ou de presbítero, de ancião, ou de bispo, como seja. Então, o que imaginamos, o que podemos entender com aquilo que essas funções representam, é que era uma função estabelecida por Deus para a igreja, com o propósito de edificar o corpo de Cristo. E por meio dessa função, as pessoas, elas eram edificadas. E você, ancião que está hoje nos ouvindo, saiba que você é importante, você é necessário na administração da igreja. Você, anciã, saiba que você também é importante e que você é imprescindível para a realização do trabalho do Senhor aí na igreja, onde você estiver. Tá bem? Eu desejo que Deus abençoe ricamente você, que Deus esteja capacitando a cada um daqueles que estão nos ouvindo. Esperamos que a Escola Distrital de Ancianato seja também uma grande oportunidade para proporcionar os melhores meios para que você, ancião, você, anciã, receba as melhores condições para realizar o melhor trabalho e que isso seja feito para a honra e glória do nosso Deus. Amém? Que Deus abençoe você. Agora eu gostaria, naturalmente, de me dirigir aqui a esse grupo seleto, que são os ministeriais do nosso campo. Eu gostaria de falar com o pastor Isaías. Pastor Isaías, você considera importante, é necessário a capacitação de anciãos? Na sua experiência, já quase chegando à jubilação, foi ancião também no passado, eu conheço muito bem a sua história. Verdade, E hoje, como ministerial, inclusive pela segunda vez, no segundo campo, o que você tem visto nesses termos? O que você acha que realmente é importante capacitar a igreja? Pastora Abdoval e os colegas que estão aqui, a capacitação do ancianato é de fundamental importância para o crescimento espiritual da igreja e para a sua saúde. Eu destaco aqui pelo menos 5 pontos importantes na capacitação do ancianato. Primeiro, o fortalecimento espiritual da igreja. Segundo, a unidade da organização da igreja. Terceiro, quando o ancianato é capacitado, ele exerce uma liderança eficaz. Quarto, o ancião capacitado ele está preparado para os desafios que existem e os que vierem, os que surgirem. Mas também, um ancianato capacitado, ele se torna exemplo para a congregação, porque ele vai dar aquilo que ele tem. Ele buscou, ele recebeu, ele se preparou e agora ele vai alimentar a igreja com um alimento sólido e a igreja vai ficar feliz. Olha, e eu gostaria de até agradecer o pastor Isaías por esse contexto, que essa resposta bem interessante, bem completa. Você de casa, você pode perceber que ele, nesses 5 pontos, abrangeu muito bem. E eu até acrescento um detalhe, sabe o que é? Normalmente, os nossos pastores, eles atendem várias congregações. Só que, enquanto ele está em uma congregação, todas as outras congregações estão sendo atendidas por quem? Pelo nosso grupo de ancianato. Então, a importância, ela é gigantesca de cada ancião, cada anciã, cada diretor ou diretora de grupo
ter uma capacitação cada vez mais profunda para que ele exerça esses 5 pontos que o pastor Isaías citou e ele possa, então, atender a igreja, alimentar a igreja com alimento cada vez mais sólido, mais estruturado. Enquanto o pastor está em uma, todas as outras estão sendo atendidas de igual forma. E pastor Gésio, você tocou num ponto muito importante. O ancião e a anciã capacitados, além deles atenderem bem a igreja, eles vão servir de apoio, vão ajudar o pastor, né? Vão apoiar o pastor, vão servir de apoio, eles vão sentir a necessidade de estar próximo, pertinho do pastor, para ajudar o pastor. Porque em muitos pontos, nós pastores, nós não somos completos, nós precisamos da ajuda de alguém. Com certeza. E quem melhor para nos ajudar do que o ancianato da nossa igreja? Justamente. E assim, a membresia vai sendo abençoada e vai também se multiplicando, né? Isso é lindo, isso é especial. É interessante que pastor Gésio, pastor Isaías e os demais também, o ancião, o ancionato, ele realiza praticamente as mesmas atividades que um pastor realiza, né? A diferença é que o pastor ele cuida de um conjunto de igrejas, né, que nós chamamos de distrito, e o ancião está ali na igreja local. Então ele precisa de fato estar preparado para isso. E nós, como falamos inicialmente, nós tivemos quase 4.000 anciãos e anciãs envolvidos na Escola Distrital de Ancionato, em todo o território da União, em todos os campos. Então todos aqui viveram essa experiência e perceberam o quanto isso foi importante. E eu gostaria até de saber do pastor Paulo, o que você, se você lá no seu campo, na sua experiência, no seu trabalho, você percebeu que houve crescimento por parte dos anciãos que estiveram envolvidos na Escola Distrital de Ancionato? Pastor Abdoval, os amigos que estão aqui no ministerial, eu lembro da primeira escola do acionato que nós tivemos, era o nosso campo, acho que foi geral aqui na UNOB, e foi sobre estudos sobre religião, né? Mas especificamente sobre a homilia, né? Homilia. Pregação bíblica. Pregação bíblica. E assim, aquilo foi, eu percebi que mexeu muito com o nosso ancianato, com as escolas, com os pastores. A gente preparou aquela apostila, né? E na sua pergunta sobre se isso proporcionou um crescimento, eu percebi que sim, e muito crescimento. Né? Ao visitar alguns anciãos, pastor Abdoval, eu percebi esse feedback deles, esse retorno deles, em que a gente percebe que algumas igrejas têm uma realidade de dependência dos pregadores de fora, né? Elas sempre estão dependendo de pregadores de fora, de outras igrejas nossas, né? E com essa escola, tornou algumas igrejas mais independentes, porque a gente percebeu que alguns anciãos dizem, pastor, agora eu estou me preparando para pregar na minha igreja. Né? Então a gente percebeu púlpitos independentes, e isto proporciona, pastor Abdoval, mais líderes mais seguros, né? Dentro do processo do discipulado, a gente percebe que esses líderes cada vez mais estão seguros de si mesmos. E também um outro ponto que eu percebi, pastor, é um pastoreio mais forte no que diz respeito ao relacionamento, né? Anciãos, líderes da igreja, que eles mesmos falam, né, para a sua liderança, para os membros da sua igreja. Então a gente percebe aqui púlpitos mais independentes, eu acredito que isso é importante para algumas igrejas, né? Esse processo do discipulado de líderes mais seguro, né? E o ponto também de líderes, o pastoreio na questão do relacionamento. Pastor Paulo, pastor Abdoval e os queridos amigos, pastores e os amigos do Ancionato, eu também gostaria de destacar algumas coisas interessantes que aconteceram e eu tenho observado ao longo do tempo na equipe do Ancionato, quando bem treinada, quando participa da escola do Ancionato de forma intensa, envolvido realmente. Eu percebi o seguinte, que alguns desses líderes, eles adquirem uma maior confiança, habilidade para liderar nos seus respectivos departamentos que o ancião geralmente apoia. Então eles se desenvolvem, têm mais habilidade para poder resolver aquilo que se faz necessário. Uma maior capacidade na resolução de conflitos.
o ancião, o ancionato bem treinado, vai ser uma bênção para o pastor na resolução de conflitos dentro da igreja local. E eu destacaria também a questão da unidade. Quando o grupo está sendo treinado, capacitado, eles se unem, e não só o ancionato se une, mas eles se unem com os líderes da igreja para desenvolver o trabalho, as metas que é necessário dentro da igreja local. E o último destaque que eu gostaria de fazer é o seguinte: eu percebi também o crescimento pessoal de cada um deles, além do crescimento espiritual, que talvez seria o mais importante de todos. Vou falar uma coisa. Tudo bem, pode falar. Está mexendo com a gente aqui, né? Pois é. Isso é um assunto muito bom. Uma fala aqui, pastor. Fica à vontade. O pastor Abdoval colocou aqui que me chamou bastante atenção, né? Todos nós pastores, né, os colegas que estão aí participando, nós temos uma capacitação constante, né? Os nossos concílios, o nosso encontro, né, pastor Jesus, que nós temos, né? E, pastor, a sua fala foi muito feliz, né? Realmente, a escola de capacitação, né, do acionato é realmente a igreja proporcionar, né, aquele momento de teológico, né, de passar informação, de capacitar. Isso realmente, né, tem sido uma bênção para o nosso campo e acredito para todo o campo, né? Então, eu não poderia deixar de, na sua fala, despertou em mim aqui uma lembrança muito interessante no meu ministério. Anciãos, na época só tínhamos anciãos, não tínhamos anciãs. Hoje nós sabemos que existe um ancionato, homens e mulheres que são separados e separadas para o serviço de Deus. E o ancião bem preparado, ele me ajudou muito no meu ministério. Anciãos que eles diziam: pastor, fica tranquilo, vai pregar e nós resolvemos as crises da igreja. Se for coisa muito grave, convidaremos o Senhor. Do contrário, o Senhor vai pregar, visitar, e foi uma bênção para mim. Em 2 distritos eu tive esse privilégio de ter um acionato preparado, um acionato que estava pronto para contribuir com o trabalho pastoral. E foi uma bênção no meu ministério. Pastor Isaías, veja bem, em Atos dos Apóstolos, na página 526, Ellen G. White chamou o acionato de subpastores. E no Manual da Igreja a gente tem uma descrição dizendo que é o líder espiritual da igreja na ausência do pastor. Então veja bem, um pastor que tem um distrito com 12 igrejas, tem pastores que têm até mais igrejas do que essa quantidade, ele não pode ficar no mesmo sábado, né, na mesma igreja, e nem pode atender todas as igrejas. Quem é que cuida das igrejas? O acionato. Tem uma pesquisa que mostra que 80% do trabalho da igreja espiritual, todas as atividades, é o acionato que cuida. Então, a capacitação traz crescimento, traz conhecimento. Imagine o ancião que pensa que é só para organizar a plataforma. Não é só isso. Tem muito mais coisas. Então, quanto mais capacitado o acionato, ele vai crescer, vai poder ajudar o seu pastor e a missão vai avançar. Muito bem lembrado. Eu, inclusive, em cima da fala do pastor Paulo, ele mencionou que o ano passado tivemos a oportunidade de estudar sobre pregação bíblica, homilética, e esse ano foi o ano que se passou, no caso 2024, aliás, Foi a pregação segunda. bíblica foi a primeira, né? Foi a primeira em 2023. 2023. 2024 trabalhamos os dons Missão e espirituais, né? Missão e os dons. Exatamente. E esse ano vamos continuar trabalhando os dons espirituais. E uma coisa importante que é bom lembrar é que cada campo, inclusive, tem autonomia para inserir outros conteúdos. Como, por exemplo, a Amar trabalhou o ano passado o Manual da Igreja, né? Outros têm trabalhado a agenda do presidente, a agenda do campo. E é uma oportunidade, naturalmente, de além de passar conteúdo de qualidade, conteúdo teológico, é uma oportunidade para integrar o grupo de anciãos e pastor, como alguém aqui já lembrou muito bem. E assim, e manter também a chama das atividades da igreja, da missão da igreja ativa. Porque são encontros costumeiros que proporcionam motivação, atualização, para que a igreja siga um rumo a partir da liderança do seu ancião. Correto?
Pastor Abdoval, queria Pois não, aproveitar pastor esse Wesley. momento também, que o senhor citou a questão do trabalho unificado entre o pastor e o ancianato. E esse ano de 2025, a AMAR vai estar trabalhando no livro As Duas Faces do Ministério. Isso. Além Pastor Wellington e Barbosa. um É. excelente E material. ele preparou também um guia de estudo, nós vamos usar juntos, e então, além também do conteúdo dos dons espirituais que a gente vai continuar estudando, como material extra, também vamos usar as duas faces do ministério, e aí também, naturalmente, os colegas que quiserem participar e também usar esse mesmo material, porque dessa forma a gente vai colocando cada vez mais para o pastor e para o ancianato, que as duas faces, elas fazem parte do mesmo ministério. A E isso mesma é de coisa. grande importância. Olha, pastor, gostei aí. Eu vou aguardar o material vir. Tá? Ah, que bom. Nossa, Lembrando que essa foi uma iniciativa da AMAR, mas cada campo, naturalmente, pode analisar o material que pode ser usado para atender a sua realidade, né, a sua necessidade. E esse é um lado positivo, inclusive, da Escola Distrital de Ancionato, porque ela não é amarrada. Embora tenha um conteúdo principal, né, aquele que é comum a todos os campos, mas os campos eles têm a liberdade e autonomia para adotar outros materiais que sejam úteis, correto? Como alguém já disse que nada se cria, tudo se copia, não é? A gente já tinha pensado na realidade, eu tive buscando lá no Almoxarifado esse livro, encontrei alguns, são poucos, a gente vai conseguir mais, mas você já está com um projeto mais avançado. O guia de estudo eu tenho. Um guia de estudo, Isso. e a gente vai pedir que você disponibilize para a gente também, por com favor. certeza, vamos Olha juntos. aí, muito bem. Vamos compartilhar os materiais, né? Isso é muito bom. Vamos aproveitar neste momento e vamos nos inspirar com um vídeo que foi preparado pela Associação Amazonas Roraima. Eu estive visitando a escola distrital desse pastor, aqui na capital, aqui em Manaus, e eles posteriormente prepararam um vídeo muito inspirador. Eu gostaria que vocês acompanhassem esse belíssimo testemunho. Também do pastor, porque a gente fica mais ligado entre o pastor e os anciãos, né? Qualquer dúvida também ele pode nos tirar essa dúvida direto. E o que mudou é que a gente tem mais assim um apoio mais intenso, né? Em relação aos conteúdos dos módulos. Sou ancião há 4 anos, né? 2 anos dessa igreja é de Parque São Pedro II. E atualmente estou com 2 anos na função de ancião da igreja Parque São Pedro II. Porém, há 20 anos que eu congrego na igreja adventista e a escola distrital de ancião veio para somar esse conhecimento para agregar que é a igreja adventista do 7º dia. Ano passado nós foram 25 anciãos que participaram da escola, né? E eles participaram também da formatura de anciãos, né? Esse ano também são 17 anciãos que vão se formar e muitos deles pela segunda vez estão participando disso. Poucos novatos, né? Como as anciãs que foram votadas, 2 anciãs, estarão participando esse ano. Essa função de ancião, a pessoa corre atrás do conhecimento, né? Buscando estudar alguns livros que anteriormente davam. E hoje não, hoje nós temos a aula prática e teórica. E isso levou mais o conhecimento de ter mais ênfase na programação da igreja. Isso agregou mais esse fortalecimento de conhecimento para a nossa igreja. Olha, na escola de ancianato, além do manual da igreja, né, que todo mês é estudado e tem uma prova, também falamos sobre exegese, sobre hermenêutica, né, como elaborar sermões, como lidar em questão de comissão da igreja. Tudo isso é abordado na aula teológica de anciãos. Hoje eu me sinto mais capacitado em relação ao curso de ancianato, né? Tanto na parte administrativa quanto na parte dos membros da igreja, para resolver qualquer problema em relação à escola de formação do que está havendo no nosso distrito. Com a escola de anciãos, nós vimos que os nossos anciãos eles ficaram mais capacitados
e traz mais segurança para nós, né? Dentro dessa parte de estudo, eu até mencionei em relação aos conteúdos que tem um modo que aqui, como ancião, nós não estamos para ser servido, mas sim para servir, né? Que bênção foi esse testemunho. Eu quero aproveitar e agradecer ao pastor Ebson e parabenizá-lo, né, pelo trabalho bonito que ele está fazendo ali na Escola Distrital de Ancionato. Inclusive, foi a primeira escola a ser uniformizada. Ele preparou uma camisa bonita e eu percebi, inclusive, numa ocasião que visitei esta escola, inclusive tive o privilégio de ministrar a lição daquele dia. Eu percebi que os irmãos iam com muita alegria, trazendo aquela camisa bonita e participando. E podemos ver no testemunho as bênçãos que esse grupo, o grupo do Ancionato, já tem usufruído a partir dessa iniciativa, quando o pastor, de fato, leva a sério e faz a coisa, de fato, acontecer. E um aspecto que precisa também ser levado em conta é que a Escola Distrital de Ancionato, ela não tem apenas uma natureza teórica, ela precisa partir para a prática. É claro que, uma vez o ancionato sendo capacitado, ele vai fazer as coisas da melhor maneira possível. Ali na igreja local, ali no dia a dia, na rotina da igreja, mas também ele precisa ir muito além, que é cumprir a missão, pregar o evangelho. Inclusive nós temos a oportunidade, como ancionato, de pregar o evangelho, realizando evangelismos no mês de janeiro, que é chamado também de evangelismo das primícias, como alguns queiram, mas nós chamamos evangelismo do ancionato. E eu quero dizer para vocês que este mês que se passou, o pastor Moisés Seixas, que é o ministerial da ASEAN, realizou um grande trabalho ali na cidade de Codajás. Ele e a esposa dele ficaram o mês inteiro, mobilizaram os anciãos de todas as igrejas, realizaram treinamento e como resultado dos evangelismos realizados pelos anciãos, só para vocês terem uma ideia, eles conseguiram batizar em um mês 75 pessoas. E ele está aqui, inclusive, nessa ocasião, para falar um pouco sobre essa bonita experiência. Pastor Moisés, dá certo? Funciona esse negócio de anciã, realizar evangelismo no mês de janeiro? Pastor Abdoval, a Igreja Adventista tem uma razão de ser. A razão de ser da igreja é para comunicar o evangelho, cumprir a missão. E o ancionato é parte desse projeto. Então, o mês de janeiro, que tem sido denominado o mês das primícias, é o mês que o ancionato tem se envolvido nesse processo de evangelização. No nosso campo, na ASEAN, a gente começou em janeiro de 2022, aí em janeiro de 2023, 24 e agora 25. A gente está vindo numa crescente. Cada mês de janeiro, do início do ano, a gente tem batizado mais. Pra você ter uma ideia, nós estamos alcançando agora, neste mês de janeiro passado, mais de 500 novos discípulos. Louvado seja Deus. Amém. Então, nós montamos um projeto para a cidade de Codajás. Ali tem um pastor distrital, que é o pastor Manuel Cavalcante, que tem seu sobrenome também. Acho que não é parente, né? Mas me parece que ele é Cavalcante com E. Eu sou Cavalcante com I. Então, nós estivemos lá no final do mês de novembro, fizemos uma reunião com toda a liderança ali do ancionato, mas muito antes a gente estava orando, porque eu tinha pedido que Deus impressionasse a gente com esse projeto. Porque nós já fizemos grandes evangelismos, você sabe disso, você já fez também, né? A gente vem de um tempo que a gente fazia evangelismos de 30 noites, 60 noites, depois foi diminuindo. Noites. Agora tem uma semana de colheita, agora um final de semana. Mas já fazia alguns anos que eu não fazia evangelismo de muitas noites. Então nós oramos, Deus colocou no nosso coração o projeto. E no final de novembro eu estive ali com a minha esposa, reunindo toda a liderança. Passamos toda a proposta do projeto,
como funcionaria os pontos de pregações, quem ia liderar, quem ia pregar, quem estava ali na assistência da estrutura de cada ponto. E aí nós treinamos a igreja e voltamos já no início de janeiro e ficamos ali praticamente quase 3 semanas. Foi um projeto assim um tanto interessante, porque a gente estava à noite na pregação e na madrugada estava com as igrejas reunidas, começando às 5 da madrugada e indo até praticamente ali às 6h30. Testemunhos do que estava ocorrendo em cada ponto de pregação, também estudando temas interessantes como a chuva serôdia, o fechamento da porta da graça, o tempo do fim. E foi uma experiência assim, muito maravilhosa. Cada ponto de pregação teve batismos. Teve um também que não teve batismo, num local bem distante no interior. Mas não foi por isso que a pessoa deixou de fazer. Vale a pena fazer. E nós escolhemos ali com a equipe do Ancionato, minha esposa também participou, ela esteve num ponto de pregação ali com a equipe do Ancionato e batizou lá 8 pessoas. Mas no total, no geral, nós alcançamos, pela graça de Deus, um total de 75 novos discípulos para o reino do Senhor. Mas muito bem estruturado, com os casamentos feitos, acompanhando cada passo ali, orando, trabalhando e cada dia ali acompanhando a equipe do Ancionato da cidade de Codajás. Então foi uma experiência assim maravilhosa. Estou pensando onde é que eu irei agora em janeiro de 2026. Foi muito bom. Pastor Moisés, eu fiquei empolgado aí com o seu testemunho e realmente é maravilhoso. Eu não tive esse privilégio de participar, de organizar um projeto como você organizou, mas na cidade de Alta Floresta aconteceu um evangelismo com o Ancionato. O Ancionato realizou o evangelismo lá. E para a honra e glória de Deus, 11 pessoas entregaram o coração ao Senhor Jesus, eles ficaram empolgados, e a igreja lá dizendo que vão fazer, há distritos dizendo agora, que vão fazer o evangelismo do Ancionato agora em fevereiro, porque não fizeram no mês de janeiro, vendo o resultado do que aconteceu lá. Quero até agradecer ao pastor Ronier e à sua equipe do Ancionato, que viveram essa experiência de falar de Jesus, de proclamar a palavra de Deus, de anunciar que Cristo morreu na cruz do Calvário para salvar e que ele voltará para buscar os seus filhos. Inclusive, sabe, no último momento, alguém que tinha assistido todas as séries e que não tinha decidido, tomou a decisão porque o filho disse: eu quero ser batizado. E da família 4 pessoas se batizaram. O filho mais novo, com idade de batizar, disse: eu quero ser batizado. Aí o outro disse: se você vai se batizar, também vou. Aí a mãe falou: se meus filhos se batizam, eu também vou me batizar. E aí o pai tomou a decisão e disse: eu também vou me batizar. Então uma família toda foi alcançada. Se os anciãos não tivessem feito, o Ancionato não tivesse feito esse evangelismo, essas pessoas poderiam até ser alcançadas, mas não teriam sido. Elas seriam ainda. Agora já desfrutam do privilégio de aguardar a volta de Jesus e com amor vibrando no seu coração, já estão ajudando a proclamar. Um deles, inclusive, criou a tenda, construiu a tenda para esse evangelismo e se converteu. Essa experiência é muito interessante, né, pastor Isaías? Para mim foi uma coisa bem diferente, porque eu nunca tinha feito pregando à noite e pela madrugada, reunindo a igreja às 5 da manhã. E Deus abençoou ali de certa forma, porque teve milagres. No final das 2 semanas de madrugada, teve batismo também na madrugada. Nós batizamos 2 pessoas que participaram das madrugadas. Então foi algo assim muito interessante na minha vida de forma especial. Pastor Abdoval, Pois não. eu ouvindo aqui o pastor Moisés, pastor Isaías, né, eu lembrei de experiências que eu já vivi também com um corpo do Ancionato relacionado diretamente, trabalhando com o evangelismo, né? E lembrei também aqui que existe um ancião no nosso campo, lá no estado do Acre, né, irmão Jailton, que é líder lá, é ancião, e todos os pastores que passam pelo distrito dele, ele procura o pastor para se oferecer para fazer tendas em lugares que não tem igreja,
E ele auxilia o evangelismo dessa forma, fazendo tenda. Ele cria, ele mesmo vai, constrói, usa recurso dele, né? E eu já tive essa experiência, viu, pastor Moisés, pastor Isaías e demais colegas que estão aqui, de viver, passar informação para o acionato e eles dirigirem até evangelismo com resultado excelente, viu, pastor? Eu gostaria de fazer um acréscimo aqui também das experiências que a gente passou lá na Mar, nesse final de ano, início de ano. Na cidade de Itacoatiara, por exemplo, nós temos um casal evangelista lá, que eles são fenomenais. Tem 2 distritos em Itacoatiara. Eles fazem evangelismo nos 2 distritos. É muito legal. E agora, em janeiro, também estiveram fazendo evangelismo, e ele é ancião, e a esposa é obreira bíblica do distrito. E aí, então, eles vão atuando ali de forma muito especial. E eu gostaria também de dizer do relato de um pastor nosso, que ele diz o seguinte: olha, que maravilha é voltar de férias e ter 32 pessoas para serem batizadas. Olha, que espetáculo, que bênção, né? Justamente as férias pastorais acontecem nesse período, mas enquanto elas acontecem, a igreja vai também continuando produzindo e alcançando novas pessoas. Então é lindo, é especial. O evangelismo do Ocionato no mês de janeiro tem sido uma grande bênção para o território da UNOB e certamente vai continuar sendo, porque está em crescimento, né, pastor Moisés? Imagine, pastor César. Abençoa até o ministerial. Por exemplo, eu não estou lá na linha de frente, então batizo pouco, né? Sim. Mas eu tive o privilégio de estar lá e ajudar o pastor Ronier a batizar aquelas pessoas. Então é fantástico. Então eu queria dizer que o acionato tem um potencial muito grande, principalmente nesta área de evangelização. Então, quanto mais capacitados, eles vão poder desenvolver melhor o seu trabalho, principalmente na evangelização. Enquanto os pastores estão de férias, os subpastores estão cuidando também do evangelismo no mês de janeiro, nos distritos e nas igrejas. O nosso alvo, eu quero aqui sonhar com vocês, com você, ancião e pastor que está nos acompanhando neste momento, envolver todas as igrejas organizadas e grupos, se possível for, no evangelismo no mês de janeiro. Todas as igrejas termos pelo menos um ponto de pregação, quer seja numa tenda, quer seja numa garagem, ou mesmo numa igreja, em qualquer lugar, mas fazer um ponto de pregação. Todas as igrejas, imagine, são cerca de quase 2.000 congregações aqui em nosso campo. Eu imagino que todas essas igrejas têm potencial. Então vamos sonhar juntos, né? Vamos trabalhar para que isso se torne uma realidade. Eu quero convidar, eu quero compartilhar com você que está nos acompanhando desse sonho. E esperamos que no próximo mês de janeiro de 2026 tenhamos a maior mobilização de evangelismo do acionato na história aqui da nossa União. Pastor Abdoval, só mais uma coisinha importante. A gente está falando do evangelismo do acionato, é que no nosso programa do campo, nós vamos lançar já o evangelismo do mês de janeiro de 2026, logo que acabar o primeiro semestre. A nossa proposta é dividir o nosso território, principalmente da metropolitana e da capital, em áreas, em polos, e aí colocar pessoas que vão ministrar essas aulas. Nós temos 3 aulas para serem ministradas, já estão separadas, nós vamos mandar preparar já. E essa organização com antecedência é importante, porque a gente não vai pegar o grupo do acionato de surpresa. Eles vão estar preparados já. Então, a ideia é que seja lançado já a proposta assim que terminar o primeiro semestre. Pastor Moisés, eu não sei se você concorda e os colegas também, mas como tem sido, é como você disse, usando a sua fala, temos pego os anciãos de surpresa, e mesmo assim eles fazem. Agora você imagine se começarmos a trabalhar a partir do mês de junho. Todos os meses uma preparação, uma ação preparativa, digamos assim. E até que finalmente, no mês de janeiro estejam todos prontos para fazer o trabalho, sabendo o que estão fazendo. Eu não tenho dúvida de que, com a ajuda de Deus, esse trabalho será realizado. Falando nisso, eu estou aqui também lembrando de um caso bem interessante. Por exemplo, na Amar, nós tivemos, em parceria com o nosso evangelista, pastor Israel,
e nós fizemos um programa de treinamento para o ancianato, que foram 3 aulas antes de acabar o ano de 2024. E quem foi que ministrou essas aulas? A primeira aula foi ministrada pelo pastor Israel, a segunda aula foi online, ministrada pelo pastor Rafael Rossi, que é o evangelista da divisão atualmente. Todas as 2 últimas online. E eles tiveram a oportunidade de ter essa capacitação especial. E aí, no começo, a gente falou o seguinte, olha, vamos trazer 2 evangelistas de cada igreja, 2 anciãos de cada igreja. Eram 30 distritos, colocar ali. Deu mais do que o dobro. Entendeu? Então, não foram só 2 que tiveram interesse. Os 2 foram convidados e outros também foram interessados em participar. Então, foi um momento muito especial e uma demonstração do que dá certo. Então, isso dá diz certo. Aí, pastor, que existem muito anciãos, né? E anciãs também, né? Que têm esse potencial, né? E que gostam, que talvez não foram despertados, não tiveram oportunidades ainda. Eu acredito, pastor, que isso aqui vai ser um grande movimento. Por isso que é necessária a capacitação, né? Inclusive, essa capacitação é toda feita dentro da escola distrital de ancianato a cada mês, até porque essa escola se reúne por módulos mensais. Então, todos os meses, treinamentos. Inclusive, olha que ideia fantástica, né? Via Zoom, conseguiram palestra com o pastor Rafael Rossi. Então pode inclusive diversificar dentro da escola distrital de ancianato com convidados de fora, via Zoom ou mesmo presencialmente, a depender do planejamento do distrito. Pastor Olímpio, você acha que isso dá certo mesmo? Pastor, funciona, vai dar certo? Isso não só dá certo, como já deu certo. Se funcionar da forma correta, do jeito que é proposto aqui na escola distrital do ancianato, vai ser uma grande bênção para a vida da igreja. Os resultados virão, a igreja será alimentada por um grupo de anciãos, de ancianato que está fortalecido, firmado na fé, e além disso nós vamos alcançar muitas outras pessoas também. Pastor Jezé, a gente sabe que tudo na verdade acontece, ou quase tudo, digamos assim, pelas vias do pastor. Ou seja, nas mãos do pastor está a responsabilidade de conduzir a igreja, portanto, cabe a ele liderar. É o que Deus espera, a igreja também espera. Você acha que, o que o pastor ele pode fazer para funcionar a escola distrital de ancianato como uma base de capacitação, de treinamento, de motivação evangelística? O que você diria hoje para os pastores aqui de toda a nossa união? Não só para os pastores do seu campo, mas para os pastores de todos os demais campos. Muito bem. Pastor Abdoval, o senhor falou muito bem, né? Pela via pastoral flui, né? Todas essas questões e esse treinamento, essa capacitação. E eu acho interessante que quando você, pastor distrital, você que está nos ouvindo do ancianato, você, quando for convidado pelo seu pastor, não tenha receio, já se organize para você participar. Sabe por quê? Vou te explicar uma coisa. A escola distrital do ancianato é uma das maiores contribuições que o pastor distrital tem para poder oferecer para o seu grupo de ancianato. Porque através dela ele capacita desde ações que envolvem o manual da igreja, também envolve pregação, envolve também a resolução de conflitos e muitas outras questões. Mas tem algumas coisas que são interessantes. Primeiro, é importante que a escola distrital do ancianato ela tenha uma regularidade, ela tenha um cronograma. Não adianta ser, olha, vamos marcar e depois a gente vê quando é que vai ser a próxima reunião, a gente coloca lá no grupo. Não, tem que ter uma escala, tem que ter uma organização em relação a isso. Mas também precisa de o material, ele é importante que seja impresso, que seja, cada um tenha o seu material, que é já provido pela União Noroeste Brasileira. Também, através disso, se tenha ali um local adequado, um local para que as pessoas possam se assentar, apoiar o material, para que possam então ser feitas as aulas, e aí então vai se criando um ambiente de estudo, um ambiente de escola, um ambiente de estudo. Mas tem algumas outras coisas que são interessantes. Primeiro, pastor, deixa eu dizer uma coisa para você. Quando você tem um distrito ao lado do seu, ali na mesma cidade, você pode juntar esse distrito.
O caso, por exemplo, do pastor Ebson lá, o ano passado e este ano de 2025, ele já me disse que o ano passado ele fez junto com o pastor Cláudio no Parque Solimões e esse ano ele vai fazer junto com o pastor Saulo, que também assumiu o distrito do Parque Solimões. Então, o que acontece? Juntem os distritos, o distrito vizinho, 2, 3 distritos. Uma outra coisa interessante também que pode acontecer é o seguinte: de vez em quando, organize para que após a aula tenha a oportunidade de fazer uma recreação no lugar. Está todo mundo ali numa chácara, quem sabe de um dos anciãos da igreja tem uma chácara, após a aula, vai lá, faz uma recreação, junta com a família. Uma outra coisa que tem um pastor que ele gosta muito de fazer isso, e sempre dá certo, é o que, ao final de cada aula, comida, junta a panela. Se é um domingo de manhã, o almoço junto. Se é no domingo à tarde, um lanche junto, uma merenda junto. E quando é à noite, num dia de semana, que ele organiza uma janta junto. Então, isso tudo faz com que não só o Grupo do Ancionato receba o conteúdo, mas tenha prazer em receber o conteúdo, tenha satisfação e, assim, os pastores vão alcançando o seu objetivo e o Grupo do Ancionato vai sendo abençoado de diversas formas, inclusive também na questão relacional. Pastor Géser, essas dicas que você deu aí foram muito boas. Eu gostei muito dessas dicas, né, da parceria, né, dos distritais ou dos distritos, né? Isso ajuda muito, aumenta o número de capacitadores, né? De alunos na sala de aula, né? Alunos, né? Isso torna mais vibrante, né? Eu gostei muito Intercâmbio de dessa dica. experiências, né? Acho que a motivação Motivação aumenta, positiva. né? Sem dúvida, né? E pegando aqui a fala de alguns aqui, pastor, nessa questão aí do cronograma, né? No nosso campo nós temos já a alegria de ter essas aulas ou essas datas no nosso calendário, né? Então nós já temos Já está no calendário do campo. no campo. Olha né? que bênção, né? Então, agradeço muito a nossa administração, né? O pastor Eli tem colocado para a gente aí. E aí, pastor, uma outra que eu queria agregar aqui, uma outra dica, pastor, foi falado já sobre isso, você falou, o pastor Bidaval comentou, o planejamento, né? Se nós temos aqui uma direção, o campo tem uma direção, mas o pastor, ele pode juntar com o grupo dele e planejar, né? Por exemplo, de repente o grupo de anciãos aí pode sugerir para o pastor um tema a mais, um módulo a mais, agregar mais uma informação, aproveitando o momento ali, né? Seja ele missão, seja ele procedimentos da igreja, aproveitando necessidade. E quando o ancianato sugere, né, isso ele apresenta uma necessidade que talvez o pastor não está conseguindo ver, né? E quando o ancianato sugere também, pastor, há um envolvimento maior, né, nessa liderança, nesse planejamento compartilhado, né? É bênção pura. E também, para finalizar, dá para também acrescentar um material extra, né? Um livro extra para ser estudado durante as atividades, durante o mês, e depois dá para ser discutido, e assim tem a oportunidade, não somente a aula, mas o conteúdo se estender durante o restante do mês. Quem sabe, fica aí a dica, né? De repente um clube do livro para os anciãos, comprar um livro a cada 3 meses, digamos, presentear os anciãos, acho que seria uma coisa muito boa, né? Seria uma forma de incentivar o estudo extra classe, né? Uma grande contribuição. Seguindo essa deixa, né, que o pastor Géser acabou de mencionar. Amigo pastor Olímpio, você tem algum conselho mais para os nossos pastores? Pastor Bidoval, amigos, colegas e os amigos distritais. Eu gostaria de dar um conselho pontual para os distritais. Eu tenho a alegria de estar iniciando nesta função, mas Deus me deu um privilégio de, durante 20 anos, pastorear igrejas. Foi um privilégio imenso que eu tenho. Eu já cuidei de uma igreja, já cuidei de 5 igrejas, de 10 igrejas, e eu sei que no nosso campo, no campo da União, tem pastores que cuidam até de 20 igrejas ou mais. Como um pastor fazer isso? Nós, pastores, precisamos, os distritais precisam de grupos de pessoas capacitadas para ajudar a levar a carga da igreja, para ajudar a mobilizar e implementar os projetos e planos da igreja. Então, meu conselho é pontual.
Amigo, foque naquilo que vai te dar resultado. Para mim, durante 20 anos de ministério, sempre tentei fortalecer o ancionato, porque eu sei que é o ancionato que vai me ajudar a resolver o que eu preciso resolver dentro da igreja. Resolução de problemas, implementação de projetos, os evangelismo, o atendimento dos diversos departamentos da igreja. Você tem 10, 15 igrejas, você está uma vez numa igreja, você sai dela, é o ancião que continua, é o ancionato que continua trabalhando. Então treine esse grupo, motive esse grupo, valorize esse grupo, porque este grupo dará os resultados, juntamente com a liderança da igreja, que nós sonhamos e que nós esperamos, que é uma igreja fortalecida e almas para o reino do Senhor. Amém. Pastor Olímpio, dentro dessa esfera do preparo do ancionato, e colocando aqui sobre o conselho para pastores, a gente sabe que a escola do ancionato, ela tem uma importância muito grande dentro desse contexto, mas são muitas áreas que o ancionato deve ser preparado. Normalmente, quando a gente vai reunir ali a comissão de nomeações, a gente pergunta para o grupo da comissão de nomeações o que vocês esperam no ancião. Quais são as características do ancionato? E ali a gente pode colocar muitas coisas, por exemplo, espiritualidade, relacionamento, família, missão. Tem muita coisa para a gente observar nesse momento, antes que seja escolhido os líderes que a igreja precisa. No entanto, quando a gente pergunta quem é responsável pelo preparo do ancionato, no Manual da Igreja, na página 84, tem uma orientação sobre isso. Eu gostaria de compartilhar aqui essa leitura, que diz assim: a associação ministerial, em cooperação com os departamentos, promove o treinamento e o preparo do ancionato. Entretanto, o pastor tem responsabilidade primária no preparo dos anciãos. Então, cada um faz um pouquinho. A associação ministerial prepara, mas a responsabilidade primária é do pastor distrital. Eu sei que o pastor tem muitas atribuições, ele tem muitas demandas, ele tem casamento, ele tem semana de oração, ele tem visitas, ele tem casais que o procuram ali para resolver algum problema, tem que atender os jovens, ele tem comissões, é muita coisa mesmo. Mas o pastor que prepara o seu grupo do ancionato, que são os subpastores ali, que seguram os braços do pastor, esse pastor vai ter muito êxito. Porque se ele prepara, ele vai deixar um legado quando ele sair. E vai levar também um legado para o seu ministério. Eu quero finalizar dizendo o seguinte: Ellen G. White militou por mais de meio século ao lado do ministério pastoral. E Ellen G. White tinha um conceito muito importante a respeito do ministério pastoral. E ela disse o seguinte, em Evangelismo, na página 184, olha só: o ministro do Evangelho está empenhado numa obra solene e sagrada. Então, a responsabilidade pastoral não é pequena, é muito grande. Ele precisa cuidar, principalmente, da sua vida espiritual, da vida da sua família, da vida espiritual da sua igreja. Mas ele também precisa ter tempo para preparar a sua liderança para cumprir a missão. Amém. Amigos, podemos ver o quanto essa iniciativa ela poderá ser importante, porque nós estamos falando não é de algo que vai acontecer no futuro, mas algo que já está acontecendo e podemos observar isso a partir do testemunho dos ministeriais, são os líderes dos campos que lidam diretamente com isso. Então, as inscrições vão começar, cada campo tem a sua data, então esteja atento aos anúncios que serão vinculados nas redes sociais, por intermédio dos anúncios ali que são feitos na igreja local ou por meio do pastor. Mas se inscreva, não deixe de participar. Você que é ancião, você que é diretor de grupo, você que é anciã, não deixe de participar. Um módulo por mês apenas e, sem dúvida nenhuma, a depender do investimento que se fizer nesse trabalho, aqueles que participarem desfrutarão de uma experiência incrível de crescimento espiritual. Nós não temos dúvida disso. E a ideia é que comece em fevereiro e no mês de março. A data, cada campo tem a sua,
No entanto, esteja atento ou atentos para os anúncios que serão feitos para que você não deixe de se inscrever. Eu estou sonhando aqui, colegas, com um corpo de anciãos e anciãs matriculados e ao mesmo tempo participando ativamente e tendo algo que seja simbólico, mas que dê senso de pertencimento a esse grupo. São as camisas. Eu acredito muito nisso. Não é à toa que usam uniformes nas escolas, no meio militar, entre outras áreas, para dar esse senso de pertencimento. Eu estou sonhando também que cada ancião adquira a sua camisa da Escola Distrital de Ancionato, para que a use por ocasião das aulas, dos módulos. Eu imagino que isso será uma bênção. Eu lembro-me que o pastor Moisés fazia parte da equipe organizadora na ocasião, quando trabalhávamos juntos ali na ASEAN, e nós tínhamos uma escola de preparação de ancionato. E adotamos uma camisa, e eles tinham a alegria de vestirem essa camisa por ocasião das aulas. E até hoje a gente anda nos encontros ali da ASEAN, a gente vê alguns devidamente uniformizados, vestidos, né, com aquela camisa, talvez até pela questão de saudosismo, né, daquele tempo que foi marcante na vida deles. Eu quero aproveitar e agradecer ao pastor Olímpio e a sua equipe da MLA, tá certo, por estar nos acompanhando. Eu quero agradecer o pastor Géser, Amar, todo o corpo do Ancionato, seus pastores, o pastor Isaías, que está aqui representando a Sul, aquele campo especial que fica ali no sul de Rondônia. Muito obrigado pela sua presença. Agradecer ao pastor Paulo, esse parceiro aqui, que cuida ali da ANRA. E aproveito para mandar um abraço para todos aqueles anciãos com quem nós tivemos a alegria de trabalhar quando nós estivemos lá. Assim como também ali na ASEAN, pastor Moisés. Tenho a alegria de ter tido a oportunidade de pastorear várias igrejas, assim como também de atuar ali como secretário ministerial no campo. Portanto, conheço muita gente e meu abraço a todos vocês que eu conheço, aqueles que eu conheço e aqueles também que eu não conheço ali da ASEAN. Então, muito obrigado, pastor Moisés. Pastor Abdoval, foi uma alegria poder participar com você, com os colegas ministeriais, e mandar um abraço para o nosso grupo de líderes do Ancionato da Associação Central Amazonas, aos nossos queridos pastores, agradecer pelo trabalho relevante que eles têm feito, juntamente com esse grupo de Ancionato, e agradecer também ao nosso presidente, pastor Nelson Sussi, que não tem medido esforços para que esta proposta cresça, cada dia avance, como um legado que a gente pode deixar para essa geração de Ancionato. E a gente sempre ganha com isso, a gente se doa, a gente participa, a gente também é muito abençoado nesse processo de preparação do Ancionato. Muito bem. Alguém gostaria de deixar um recado para o seu campo? Aproveitando a oportunidade, acredito. Vamos começar pelo pastor Olímpio, né? Eu gostaria de agradecer muito a presença dos nossos queridos amigos, da equipe do Ancionato, os pastores distritais, da Missão Leste Amazonas. Que Deus abençoe e juntos vamos fazer proezas em nome de Jesus. Maravilha. Nossos queridos irmãos e irmãs do Ancionato da AMAR, Deus seja louvado porque você aceitou participar desse ministério nesse ano, e também aos nossos queridos pastores. É muito bom trabalharmos juntos, e assim como foi em 2024, uma bênção, que 2025 também seja com o esforço e a dedicação de cada um. Muito obrigado a você também, pastor, e também a nossa administração. O pastor Tiago tem sido um grande parceiro, um grande apoiador também, e Deus seja louvado pelo ministério que ele tem exercido e também pela sua liderança. Eu não deixaria de agradecer de forma nenhuma esses homens e mulheres que aceitaram a proposta do Espírito Santo e se permitiram ser usados para servirem como anciãos e anciãs no campo da Associação Sul de Rondônia. Agradecer também aos pastores que têm abraçado essa proposta de que cada distrito deve estar com seus anciãos na escola distrital. E eu tenho que agradecer com o coração
o apoio que estamos recebendo da administração do campo, particularmente do pastor Ronivon, que colocou no calendário da ASUR a Escola Distrital do Ancianato. E os pastores estão empolgados, os anciãos estão empolgados, a pastora ali clamando, tem a primeira anciã lá, que está envolvida e que está feliz, porque lá no seu distrito vai ter a Escola Distrital do Ancianato. E também ela, essa primeira anciã, ela está motivando e mobilizando os seus anciãos para fazerem o evangelismo do ancianato ainda esse ano, no mês de fevereiro agora. Então, assim, graças a Deus, eu só tenho que agradecer. Pastor Paulo. Abdoval, os colegas também, quero agradecer também, pastor, ao nosso grupo de anciãos da NRA, das 4 regiões, né? Muitos anciãos têm procurado a gente, têm falado da importância, desde o primeiro momento lá, quando falamos sobre homilética, né? E da importância de quanto eles têm vivenciado o aprendizado ali que foi obtido, né? Alguns vêm com a apostila, aqui, pastor, tem a apostila, eu consulto ela, apresento o certificado e eu não poderia deixar de agradecer também aqui a nossa administração, o pastor Eli, conhecido um parceiro grosso também, já colocou no itinerário dele que nós vamos sair pelas escolas do campo, visitando, funcionando e também mostrando capacitação. Não podia deixar aqui de fazer justiça, pastor. A antiga administração, né? Nosso amigo Olímpio, né? Pastor Enes também, que sempre apoiou a escola distrital, colocando no calendário do campo também. Então, grato aí por toda a parceria, pela aí a nossa administração que tem apoiado grandemente, entendendo, pastor, que a escola de capacitação do ancianato é uma oportunidade para a gente levar capacitação teológica, né, e de procedimentos, enfim, missão para o grupo do nosso ancianato, que é o pão quente do nosso campo, né, pastor? São eles que nos ajudam o distrito, o crescimento, em grande parte se deve ao nosso ancianato. Pastor Abdoval, me permita agradecê-lo por ter sido incansável em motivar cada um de nós, a motivarmos os pastores e os anciãos da nossa associação, do nosso campo, a termos a escola distrital lá, não é? Me lembro que você tem feito isso com muita dedicação. Muito obrigado. Muito obrigado. E agradecemos aqui a Deus, porque Ele vê a necessidade do seu povo e Ele sabe como supri-la. E creio que a Escola Distrital do Ancianato é algo que surgiu no coração de Deus, um projeto tão importante para suprir a necessidade de termos um ancianato preparado, bem equipado, e com condições de realmente viver uma experiência diferenciada na igreja. Sem dúvida. Inclusive esse movimento, amigos, nasceu com uma visita que o pastor Sérgio fez à minha sala. Ele disse, olha, vamos investir mais nos anciãos, no ancianato da nossa igreja. Então ele disse, prepara um projeto e a gente vai analisar. E naturalmente esse projeto, para atender a ênfase do ancianato, porque é uma responsabilidade que recai sobre a Secretaria Ministerial, como foi, inclusive, informado aqui na leitura do Manual da Igreja. E a partir daí nós passamos a trabalhar e, graças a Deus, temos a alegria de já observarmos frutos, colhermos frutos, digamos assim, desse trabalho que tem feito ali em parceria com os campos, nos distritos. A verdade é que quando nós investimos onde temos que investir, os resultados são certos, né? Então, muito obrigado a todos vocês que estão aqui, muito obrigado a você que nos acompanhou até agora. Eu desejo que Deus abençoe grandemente e aguardo o momento que o seu pastor estará promovendo junto a vocês essa iniciativa tão boa, tão edificante para a igreja. Que Deus abençoe a cada um de vocês.